a cada semana que passa, né, irmãos, nós conhecemos uma partinha da Bíblia e isso nos enche de alegria, né, irmãos? Isso nos enche de alegria de conhecer a palavra de Deus e como que a palavra de Deus ela opera no nosso meio, né, irmãos? E é tão bonito de a gente ver como que a palavra de Deus ela traz conselho para tudo, né, irmãos? Traz conselho para tudo. E eu fico contente, né, de a Irmandade sempre interagindo, né, comentando como que os encontros bíblicos estão trazendo esse entendimento, né? Até eu recebi uma mensagem de uma irmã e ela falou assim: ó, irmão, devido ao encontro bíblico que teve fora a semana passada, semana retrasada, né? Ela falou assim, tava tendo uma discussão em casa e aquilo que nós aprendemos de aplicação pessoal no encontro bíblico, ela falou que naquele momento ela comentou sobre essa passagem e todo mundo que estava debatendo ali começou a prestar atenção, né, no que a nossa irmã estava falando. E aí Deus deu dela contar aquela passagem e aplicar naquela situação, né? E aí, por meio daquilo, o Senhor trouxe paz para a família, né? A gente fica muito contente de ver como que a palavra de Deus ela é viva mesmo, né? E ela opera quando a gente menos espera, é onde a palavra de Deus ela entra e vai aplacando o mal e acalmando os corações, né? Glória a Deus. A gente fica muito contente de ver o trabalhar de Deus, né? Irmãos, essa semana nós estamos em Gênesis capítulo 26, né? Então estamos aí em Gênesis capítulo 26. Então os irmãos que estão com uma Bíblia aí, os irmãos já podem abrir em Gênesis capítulo 26, né? Então só para fazer uma recapitulação do que nós aprendemos na semana passada, né? Então, nós vamos fazer uma recapitulação. O que a gente aprendeu na semana passada. Na semana passada, irmãos, nós vimos que Abraão, ele casa de novo, né? Depois que Sara morre, passa uns anos ali e ele casa de novo com uma mulher chamada Quetura, né? E ele tem filhos com ela, né? E aí, devido a esses filhos, talvez quererem ali a herança, né? A gente não sabe pormenores que a Bíblia não mostra, mas Abraão, na hora que eles tiveram a maioridade ali, Abraão deu para eles uma parte da herança, despediu eles para outras terras, né? Para que Isaac ficasse com o direito da sua herança naquela terra, né? E aí acontece que ele faz isso antes dele morrer, né? E deixa lá os bens para Isaac, porque a promessa era a favor de Isaac, né, que Deus tinha feito. Isaac era o filho da promessa que Deus ia dar o filho na velhice de Sara, né? E aí Abraão morre, né, chega ao fim da vida. Depois nós vemos ali que a Bíblia vai narrar os descendentes de Ismael, né? Nós vimos que Deus ele cumpriu a promessa que ele fez lá para Agar, que é a mãe de Ismael, né? E Deus cumpriu e realmente Ismael ficou muito próspero, né? Ficou muito próspero a ponto de a família de Ismael eles formarem um reino, né? Com castelo, com príncipes. Então eles ficaram muito prósperos mesmos. E aí depois nós vemos ali os descendentes de Isaac, né? Então nós vamos aprender ali Isaac, o que aconteceu com Isaac. Então Isaac teve, ele casou, né? A gente viu aí, acompanhou nos últimos encontros bíblicos como que ele conheceu sua esposa, né? Foi tudo por Deus mesmo, né? Que aconteceu, que ele casou com Rebeca. E aí quando Rebeca tem um problema, ela não pode ficar grávida, né? E aí o Senhor ouve a oração de Isaac, mas lembrando que ela ficou 20 anos clamando a Deus a favor de um filho, né? E
E aí quando o Senhor abriu a madre dela, aí o Senhor logo mandou gêmeos, né? E quando mandou gêmeos, lembra a semana passada que a gente viu, né? Que era Esaú e Jacó, né? Esaú nasceu primeiro, nasceu todo peludinho, né? Era ruivo, e a hora que a parteira tira Esaú, logo em seguida vem Jacó segurando no pé de Esaú, né? Imagine, a parteira levou um susto a hora que viu, né? O menininho ali segurando no pezinho do outro e ela tirou ali as duas crianças, né? E aí, lembrando que daí eles deram o nome, né? Mais uma vez, como eu falei semana passada, né? Os nomes eram escolhidos de forma para dar um significado. Então não era só porque achava bonito o nome, né? Como nós somos hoje, né? Até eu dei alguns exemplos, né? As pessoas colocam, Valentina, Benício, isso, porque eu achei bonito. Não, era por causa do significado. E o significado do nome Esaú é peludo, né? Porque ele era uma criança que nasceu peluda. E Jacó, que é aquele que agarra, né? Ou aquele que contende. E aí, porque Jacó nasceu agarrado ali no pezinho do seu irmão, né? E aí nós vimos, né, a situação que aconteceu com Jacó e Esaú, que foi o fato de Jacó, ele era mais ligado com as coisas da sua mãe, né? E Esaú era mais ligado com o pai, então ele ia para caça e queria só ficar caçando os animais, era aquela coisa. E não aprendeu quase nada o que Jacó aprendeu. E Jacó aprendeu muita coisa na cozinha e Jacó ficou craque na cozinha, irmãos. Jacó ficou quase um MasterChef. Aí Jacó fez um ensopado de lentilhas. Quando Esaú chega da caça cansado, né? Esaú chega cansado, exaurido, e ele sente aquele cheiro gostoso de comida, né? E aí quando ele vai ver, é um ensopado de lentilhas ali. E aí ele chega e quer um pouco. E Jacó se aproveita da situação e fala, né? Olha, eu até dou um pouco dessa comida para você, mas eu quero a sua primogenitura. Lembrando que nós vimos semana passada que a primogenitura era a condição que a pessoa tinha, que o filho que nasceu primeiro tinha, de ter certos privilégios, e principalmente privilégios espirituais. Então era ele que ia conduzir a família na fé, né? Ele queria conduzir a tradição espiritual da família, né? Geralmente era o filho primogênito que, quando o pai não estava ou quando o pai estava impossibilitado, era o filho primogênito que abria as orações, né? Vou falar numa linguagem que nós entendemos, né? Que abria as orações, que presidia as orações, presidia os cultos. Era ele que tinha que ficar conhecendo as histórias do povo de Deus, né? Então, tudo isso era o filho primogênito que tinha que fazer, né? E Esaú, irmãos, não estava nem aí. Esaú não estava nem aí com isso. Esaú não queria saber, né? Esaú não queria saber das coisas de Deus. O negócio dele era caçar. Eu quero caçar, quero comer carne, quero isso, quero aquilo. E aí, nessa situação que estava lá o ensopado, né? A sopa lá de lentilhas, Esaú topou trocar a primogenitura, né? A sua condição de primogênito, por causa de um prato de lentilha, né? Um ensopado, um guisado, né? Na nossa tradução fala guisado, mas é um sopão, né, irmãos? Vamos dizer assim, um sopão ali no caldeirão que Jacó fez. E aí ele trocou, de fato, e aí por direito, né? Jacó começou a ser o primogênito, né? E lembrando
que a palavra do homem antigo não voltava atrás, né? Não era igual hoje que o homem fala uma coisa e depois o homem fala outra, né? E a hora que Jacó fez esse trato e Esaú topou, Esaú não podia voltar atrás, né? E de fato foi assim até a sua morte, tá bom? Essa é o resumo aí do capítulo 25, tá? O capítulo 26, irmãos, ele vai ser bem rapidinho, né? As histórias que tem no capítulo 26, os irmãos vão ver que é bem rápido, né? Então nós vamos começar aí. Capítulo 26, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então quem estiver com uma Bíblia, é bom acompanhar na Bíblia, né? Para já pegar esse costume de leitura da Bíblia, né, irmãos? A leitura da Bíblia, ela é primordial para nós, né? Como eu sempre digo, não tem como nós passarmos numa prova se nós não lemos o conteúdo do estudo, né? Assim também, como que nós vamos querer conhecer mais a Deus se nós não estamos dispostos a ler a Sagrada Escritura, né? Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Então, Isaque vai a Gerar por causa da fome, né? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Espera aí, irmãos. Aí. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. E darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então, irmãos, nós vemos aqui que o que aconteceu foi uma fome, né? A fome, irmãos, ela era recorrente naquela região, né? Eu vou compartilhar um mapa aqui com os irmãos, para os irmãos verem, eu vou explicando para os irmãos aí. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu colocar a minha imagem para cá. E aí eu vou mostrar para os irmãos aí como que... Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, irmãos. Aqui. Então vamos lá. Nós estamos vendo que Isaque, né? Lembra dessas... Quem está acompanhando os encontros bíblicos com a gente aqui, vai se lembrar, né? De todos esse percurso aqui, né? Só para resumir, né? Que talvez tenham alguns que estão pela primeira vez. Lembrar que aqui, ó, onde eu vou circular aqui, é Ur, né? A cidade Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus fica ali na região do Iraque, tá, irmãos? Que hoje se chama Iraque, mas era num lugar que se chamava ali a província de Babilônia, né? As terras de Babilônia ali. Abraão era daqui, né? De Ur dos Caldeus. Quando Deus chamou Abraão, né? Ele pediu para que Abraão fosse, né? Então veja, tudo isso que está de vermelho, né? Foi toda a viagem que Abraão fez, né? Então Abraão fez toda essa viagem aqui. Aí ele foi até o Egito, né? Os irmãos lembram? Foi até o Egito e depois ele vai
ele sai do Egito, né? Lembra das confusões que tiveram lá no Egito. E aí ele volta novamente para outra terra, né? Para as terras que Deus mandou ele ir, né? Então veja que tudo isso de vermelho aqui foram as viagens de Abraão. E vamos lá. Deixa eu ver aqui, irmãos. Peraí. Aqui. As viagens de Isaac, elas são essa parte que está de roxo, né? Então, olha as viagens de Isaac. Isaac viajou muito menos, né? Ele viajou muito menos. E veja que nós conseguimos ver aqui Gerar, né? Ó, deixa eu circular aqui com cuidado. Então, nós vemos Gerar, que é essa região aqui que Isaac estava, né? Que é essa parte. Aí teve fome nessa região que ele estava aqui, né? Essa região aqui. Quando teve essa fome, ele, né, foi para essa região aqui de Gerar e ele foi para essa região de Gerar e nós vimos aqui que o Senhor apareceu para ele, né, no versículo 2 e falou: não vá para o Egito. Né? Por quê? O que Isaac estava querendo? Isaac queria sair daqui e ir lá para o Egito. Aqui, né? Aqui, essa região aqui. Por que ele queria ir no Egito? Irmãos, o Egito, ele era uma região muito bem regada com a água do rio Nilo, né? Então, tinha o rio Nilo que ele era muito fértil, muito próspero. Então, as pessoas que eram daquela região do Egito, eles conseguiam plantar, conseguiam passar, sobreviver à seca. Por exemplo, nos estados do Nordeste, né, brasileiro, as pessoas passam pelo período da seca, né? E o período da seca, nós vemos que é sofrido, né? Para toda a população é sofrido. E assim, irmãos, como é sofrido até hoje, imagine naquela época, né? Que não tinha meios. Então, geralmente as pessoas iam para outra região. Quando ia para o Egito, eles iam para o Egito, passavam um período lá no Egito, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha posses, fazia isso, né? Quem não tinha que se virar na região. Como Isaac herdou o dinheiro do seu pai, então ele estava com isso em mente, ele queria ir lá para o Egito, né? Passar um período e depois, hora que voltasse, né? Acabasse a seca, né? Ele ia voltar lá para essa terra de Gerar, né? Mas aí o Senhor aparece para ele, fala: não vai para o Egito, né? Fala: vai habitando aí, eu vou mostrar uma terra para você morar, né? E aí o Senhor faz uma promessa: da mesma forma que eu abençoei Abraão, eu vou te abençoar, né? E aí Isaac creu no Senhor, e no versículo 6 fala que ele habitou então em Gerar, ele ficou lá, né, em Gerar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar para a tela. Então, irmãos, nós vemos aí o que o Senhor orientou Isaac obedeceu, de fato, né? Então, agora, irmãos, nós vamos ler, né, nós vamos ler aí o versículo 7, o versículo 7 até o versículo 11, tá bom? Nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 11. Então, vamos lá. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela
e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua irmã. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é a tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente te teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Irmãos, nós vemos aí, né, que Isaque vai fazer alguma coisa quase igual seu pai fez, né? Ele... Espera aí um pouquinho, irmão. Então, aí a gente vê que Isaque, ele fez quase igual, né? Não teve muita mudança do que Abraão fez, né? Abraão, os irmãos lembram lá no capítulo 12, ele foi lá para o Egito, falou que Sara não era sua mulher, que era sua irmã, né? E aí, o que aconteceu foi que deu aquela confusão danada lá no Egito, né? Depois o rei mandou Abraão sumir de lá. E os irmãos lembram, né? Capítulo 12. Depois, Abraão foi de novo lá para uma outra terra, para essa terra aqui de Abimeleque, né? Foi de novo, aí deu também uma confusão, porque ele falou que também era irmã dele. E Isaque fez quase igual agora. Falou que Rebeca não era esposa dele, que Rebeca era a sua irmã. E aí, o que aconteceu? Quando o rei, né? Lembrando que Abimeleque, né? Só para os irmãos entenderem, vou até marcar aqui, para que os irmãos gravem bem na mente. Deixa eu compartilhar aqui, irmãos. Aqui, vamos lá. Então, lembrando que toda vez que os irmãos verem esse nome, Abimeleque, né? Abimeleque. Então, lembrando que nós estamos falando do hebraico, né? Gênesis foi escrito em hebraico. Então, né? Ab ou Aba, né? Aí, Ab é pai em proto-hebraico, né? Ou o hebraico aí. E Meleque é rei. Então, era um título que todo rei dos filisteus, todo rei daquela região dos filisteus, eles tinham, que era pai-rei, né? Todo rei era chamado de pai-rei, né? Assim como os egípcios, todo rei era chamado de faraó, né? E assim por diante, né? Por exemplo, na Igreja Católica, todo que alcança uma patente alta lá vira papa, né? É um título. Então, Abimeleque é um título, assim como prefeito, como faraó, né? E tudo mais, procônsul, imperador, né? É um título. Então, Abimeleque é um título. Não vamos confundir esse Abimeleque com o Abimeleque lá dos dias de Abraão, né? Ou quando a gente vai lendo mais a fundo na Bíblia, a gente vê lá na época de Davi um Abimeleque. Aí, né? Então não vamos confundir, porque é um título, tá bom? Então vamos voltar para o texto. Então o que acontece, irmãos? Quando Isaque chega lá, ele fala que Rebeca é a sua irmã. Não, Rebeca é minha irmã. Quem que é essa mulher aí? Ah, essa mulher é minha irmã aqui. Aí, tudo bem, né? Todo mundo achou que era a irmã dele, porque Rebeca era muito bonita. E aí ele ficou com medo. Ah, vão me matar, né? Por certo, o pai já tinha contado certas histórias para ele, e ele ficou com medo ali, né? De morrer. E aí,
Passou o tempo, né? Um dia o rei estava na janela e ele começa a ver, né? Isaac, no versículo 8 aí, né? Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. E aí, irmãos, nós temos que entender o quê? Nós estamos numa cultura totalmente diferente, não é Brasil, tá? Não é século XXI, nós estamos falando de milênios atrás, então nós estamos falando de outra cultura, não vamos cometer anacronismo, né? O que é anacronismo? Pegar algo que aconteceu lá no passado e tentar entender com a mente de hoje. Não vamos fazer isso. Temos que nos transportar lá na história, lá no passado, para poder entender a forma que eles agiam. E aí, irmãos, esse brincar com Rebeca provavelmente era algo do tipo algum contato físico que ele estava tendo com Rebeca, né? Uma carícia, um carinho, né? Ou mesmo brincando, fazendo alguma cócega, alguma coisinha lá que eles estavam fazendo que era próprio de casal. Lembrando, irmãos, que naquela época não era igual hoje. A mulher, ela não tinha... o homem, ele não podia ficar... Por exemplo, hoje, vamos pegar a cultura do Brasil. As pessoas aí do mundo. As pessoas do mundo chegam, vão cumprimentar, eles fazem o quê? Dá um beijinho no rosto. Tem estados do Brasil que é 3 beijinhos no rosto, né? Aí dá 3 beijinhos no rosto, dá 3 para casar. Ou dá um abraço, né? Homem e mulher dá um abraço. É as culturas que as pessoas têm aí, né? Que não são crentes. Mas nós estamos falando de uma época em que existia um pudor muito grande, né? Que existia um respeito muito grande, né? E então não era qualquer mulher que Isaac ia ficar ali brincando. E aí, o que o rei deduziu? É a mulher dele. Se ele tá brincando desse jeito, tendo contato com essa mulher, é a esposa dele. E por que ele falou que é irmã? Vou lá questionar ele. Vou lá questionar Isaac, espera aí. E aí, como nós vemos no texto aí, chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade ela é sua mulher. Viu, Isaac? Pelo amor de Deus, né? Você não falou que é sua mulher? Eu vi você brincando com ela aí. Aí Isaac na hora falou: não, mas sabe o que é, Abimeleque? É que eu fiquei com medo de morrer por causa dela. É por isso que eu falei. E aí Isaac leva uma bronca do rei dos filisteus, né? E Abimeleque fala: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Ou seja, deu uma bronca em Isaac, uma bronca merecida, né? E aí Abimeleque mandou anunciar para todo o povo e falou: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha pra gente ver, né? O rei foi muito compreensivo. De fato, o rei tinha o temor de Deus, né? Eles tinham certa crença, certo temor de Deus. E aí ele falou: não, vou agora fazer uma ordem e ninguém vai tocar em você, Isaac. Se esse é o seu medo, ninguém vai tocar em você e nem na sua mulher, tá bom? Pode continuar morando aqui nessas terras. Vamos ver os versículos seguintes, então, irmãos? Versículo 12 até o versículo 25, tá bom? Vamos ler aí. Então, quem estiver acompanhando, vamos para o versículo 12. Capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito, muito grande.
e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que a nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então, esses versos, irmãos, que nós aprendemos aqui, né? A gente vê que Isaque, ele prosperou ali, né? Isaque prosperou. Teve toda essa situação. Abimeleque deixou ele morar ali em Gerar, né? Deixou ele morar ali. E aí Isaque começou a prosperar, irmãos. Isaque começou a prosperar. A Bíblia fala aqui no versículo 12 que uma colheita de Isaque colheu no mesmo ano 100 medidas. 100 medidas no mesmo ano. Lembrando, irmãos, que nós estamos falando de uma terra que não é abençoada dessa forma como é o Brasil. O Brasil, irmãos, a gente tem água em tudo quanto é lugar. Você vai em qualquer canto, você acha um rio, você acha uma nascente, você acha você consegue cavar, tem poço, né? Agora lá naquela região ali de Israel, não é assim, irmãos. É pouca água. Então nós estamos falando de outra situação. Então, para uma colheita ir bem, lembrando, irmãos, que quem tem planta em casa, né, quem tem uma plantinha aí, alguma coisa plantada, sabe que precisa regar, né? Se você passa tempo, se você não rega, ela morre, né? Ela vai morrer. Da mesma forma a plantação e tudo que é alimento realmente precisa de muita água. Então, não sei se os irmãos já passaram numa estrada assim e vê umas plantações, vê que tem aqueles esguichos assim, né? Para poder ficar a terra bem molhada, né? E nós estamos falando de um país aqui do Brasil. Imagine lá que não chove sempre, né? Que é sol escaldante lá. Então, imagine, ainda mais que precisa de regar. Mas mesmo devido à falta de água, as condições climáticas e tudo mais, Isaque foi próspero, irmãos. Isaque, numa só plantação, ele pegou 100 medidas, né? Então pense, irmãos, era a bênção de Deus mesmo, né? E nisso, Isaque foi ficando rico, né? Porque produz, vende. E aí todo mundo começou a procurar Isaque, né? Olha, vamos comprar de Isaque lá.
olha, a plantação dele é a melhor, compra o saco de cereal lá de Isaac. Nossa, olha, é muito bom esse cereal, é muito bom esse trigo que ele plantou, e assim por diante. Isaac ficou rico. Irmãos, quando Isaac começa a ficar rico, ele começa a investir. E aí ele investe em ovelhas, investe em vaca, investe em pessoas para trabalhar para ele, né? Aqui fala assim, no versículo 14, possessão de ovelhas, de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o quê? Invejaram. É a bendita da inveja, irmãos. A bendita da inveja, que não pode ver um prosperar, que já vem esse sentimento que acaba com a pessoa e acaba com outros que estão ao redor também. E aí o que aconteceu? Olha, irmãos, como que chega a maldade do ser humano, né? Quando eles viram que Isaac estava prosperando, já sei o que nós vamos fazer. Eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai acabar com esse Isaac aí. Como? O que nós vamos fazer para acabar com o Isaac? Ele precisa de água, não precisa? Precisa de água para molhar as plantações dele? Então espera aí. Vamos pegar todos esses poços que o pai dele cavou, né? Todos esses poços que o pai dele cavou, que era pertencente ao pai dele, e vamos jogar um monte de entulho, e vamos jogar um monte de terra. Vamos enterrar esse poço? Vamos. Aí foi todo mundo lá. Foi. E entulhou um poço. E tampou outro poço. E foi entulhando todos os poços que Isaac tinha herdado do seu pai, Abraão. Olha a maldade do ser humano, né, irmãos? Fizeram isso. E aí o que acontece? Mesmo assim, Isaac continuou prosperando. E aí chegou um tempo que daí foram lá pedir pro rei, né? Ô rei, vai lá, manda esse cara embora, por favor. Manda ele sumir daqui da nossa terra. Aí Abimeleque chega em Isaac, chama Isaac e fala assim, Isaac, eu acho melhor você sumir daqui. Se aparta de nós, porque você tá ficando muito poderoso. Você está ficando rico, está ficando, né, próspero. E o pessoal daqui está com inveja. Então, quer saber? Saia daqui. E Isaac vai e realmente sai de lá. Só que Isaac, ele sai de Gerar e vai para o vale de Gerar, né? Então, lembrando, irmãos, que toda cidade tem a parte da região, né, da cidade, e tem a região dos vales, né? Digamos assim que seria a área rural mais afastada da cidade. Vamos dizer assim para poder simplificar, né? Então Isaac foi, catou as suas coisas, falou, não, eu vou para um lugar mais afastado. E ficou lá, na região do Vale de Gerar, né? Quando ele sai dali, né, ele vai e fica nessa região mais afastada. Mas ainda era a cidade ali, né? E o que aconteceu? Ele foi, mandou seus servos, vamos lá. Eles enterraram o poço, mas vamos lá, vamos tirar de novo, não vamos arrumar encrenca, né? Vamos lá e vamos desenterrar todos os poços. Aí foi Isaac e os seus servos, né? Seus empregados foram lá, cavaram e conseguiram recuperar os poços que Abraão tinha dado para Isaac, né? Conseguiram recuperar todos os poços. E ele falou, não vou nem mudar o nome, vai continuar o mesmo nome que meu pai colocou, né? E o que aconteceu foi que a hora que eles foram cavar um outro poço, eles encontraram um poço de água viva, né? Água viva aqui, irmãos, não é aquele animalzinho que fica lá no mar, tá? É um poço de água viva. O que é água viva dentro da Bíblia? Água viva se refere a uma nascente, né?
ou uma fonte, uma bica d'água, né? Qualquer lugar, qualquer nome que chame aí na sua região, né? Nascente, bica d'água, fonte, né? Aquela água que jorra, que brota da terra, sabe? Eles acharam uma mina, né? Alguns chamam de mina também, né? Eles acharam uma mina na hora que estavam cavando. Quando eles acharam isso, irmãos, isso era de uma preciosidade, de uma valiosidade, porque, irmãos, estamos falando de água num lugar onde tenha pouca água. Então imagine você ser dono de um lugar onde jorra a água, onde está a nascente da água, né? Então, a hora que eles viram isso, nós vemos aí na Bíblia que os pastores de Gerar, que eram as pessoas ali, os habitantes que ficavam ali, pastando com as ovelhas, né? O que acontece? Os pastores começaram a brigar. Viu? Não, essa terra não é sua não, essa terra é nossa. Esse poço que você achou aí é nosso, tá? Não é nada seu aí. Então, isso aqui é nosso. Aí Isaac foi e chamou aquele poço de Ezeque. E Ezeque, irmãos, significa contenda, né? Por isso que ele chamou o nome do poço de contenda, porque tinha dado aquela contenda ali, né? E aí, versículo 21. Chegou para os empregados, vamos cavar outro poço? Vamos cavar outro poço que esse daqui deu briga, tá bom? Vamos cavar outro. Foram lá, cavaram outro poço e acharam bastante água também. Quando acharam bastante, de novo chegou gente daquela cidade brigar lá também. Aí começaram a brigar, aquela brigaiada. Aí Isaac falou assim, não, deixa para eles aí. E o nome desse poço vai ser Sitna, né? Que significa inimizade, né? A palavra Sitna significa inimizade. Não, vamos, deixa esse poço aí e vai se chamar inimizade. Ó, já deu briga de novo, né? E aí, nós vemos que ele foi para uma outra região, né? E cavou outro poço. E esse poço ninguém foi brigar com ele, né? E aí ele chamou esse poço de Reobote. Por quê? Reobote, a palavra Reobote significa largueza, né? Ou seja, olha, Deus deu largueza para nós, né? Deus deu uma... Deus, ele foi bondoso com nós. Ninguém brigou com a gente aqui. E aí, no versículo 23, fala que eles foram para Berseba. Eu vou colocar de novo um mapinha aqui, irmãos, para os irmãos verem, tá? Como que estava a situação lá, ó. Então, vejamos aqui, irmãos, ó, Gerar, né? Ele estava aqui nessa região aqui. E aí, provavelmente, ele foi para uma outra região aqui perto, né? O vale, né? Vamos supor que ele foi aqui onde está essa bolinha azul, né? E aí deu toda essa confusão dos poços e tudo mais e tal. E o que aconteceu? Quando ele cava o terceiro poço que não dá briga, né? Que é esse poço aqui, eu vou escrever aqui, ó. Reobote. Que era nessa região chegando em Berseba, ó. Olha aqui, Berseba. Aí ele vai e começa a morar aqui nessa região onde eu tô pintando aqui de azul, tá? Foi nessa região aí que Isaac começou a morar. Quando ele começa a morar aqui, irmãos, Isaac, o Senhor aparece para Isaac numa revelação e Isaac recebe a promessa de Deus de que Isaac nunca ia ser desamparado, nunca, né? O Senhor fala, né, para ele, não temas, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, vou multiplicar a tua semente, por amor de Abraão, o meu servo. E aí o que Isaac faz?
faz um altar para o Senhor, né, de pedras ali, e ali ele marca um lugar de culto para o Senhor, né? E aí cavaram um poço lá também, né? Cavaram um poço e conseguiram achar água. Pense bem, irmãos, num lugar que não tinha água, isso era bondade de Deus e milagre de Deus, né? Então vamos ler o restante dos versículos, irmãos, e aí a gente já consegue terminar, né? Então, versículos 26, nós vamos ler aí até o 35, tá? Vamos lá. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Ausate, seu amigo, e Ficol, príncipe de seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti. Façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: Temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da cidade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basmate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Bem, irmãos, o que aconteceu aqui? Nós vemos que a hora que viram que Isaque estava próspero, a hora que viram que Isaque estava bem, sendo abençoado, aí foram lá atrás de Isaque. Quando chegaram lá atrás de Isaque, o Abimeleque não foi sozinho, né? Foi com um amigo dele, foi com o chefe do seu exército, né? Foi lá. E a Isaque estranhou, né? O que eles estão aqui? O que eles vão vir falar comigo? E aí, eles começam a falar: olha, nós queremos fazer um acordo, queremos fazer um juramento entre nós aí. O que você acha? Mas que tipo de juramento? Então, juramento de que você não vai fazer nada de mal para nós e nós também não vamos fazer nada de mal para você. Entendeu? Porque a gente deixou você sair em paz da nossa terra. A gente nem brigou com você, né? E Isaque, imagina, né? Pensando, né? Ó, fui expulso de lá, mas fui em paz, né? Pra gente ver como que o ser humano é, né? E aí eles queriam fazer esse acordo. Quando eles fizeram esse acordo, Isaque falou: tá bom, né? Vamos fazer esse acordo aí. Comeram, tomaram uma refeição junto lá. Não, vamos comer, vamos beber aí. E a gente faz esse acordo. E aí, eles foram ver se aquela região ali, ela era próspera também, né? E os servos lá, né? Os servos de Isaque, cavaram lá de novo, né? Cavaram lá em Berseba. Quando eles cavaram lá, acharam água na frente desse povo que foi fazer o juramento, né? Pense, eles tiveram a prova viva de que o Senhor estava com eles, porque foram lá, cavaram num lugar, acharam água. Depois, um dia aleatório, chega lá esse pessoal para fazer esse acordo, essa aliança, né? Esse juramento, vão lá, fura a terra de novo e acha água de novo. Aí, realmente, esse pessoal que foi lá fazer o acordo, não, realmente você é o bendito de Deus mesmo, Isaque. Ó, Deus está com você mesmo, tá bom? Deus está com você, então vamos fazer um juramento aí, né? E aí eles fizeram. E aí Isaque chamou aquele poço que cavaram na frente de todo mundo ali,
de Seba, porque Seba em hebraico significa juramento, né? Então, em hebraico se chama Beer Seba ou Beer Sheba, né? Que significa poço do juramento. E é por isso que essa cidade, né, que ele morou, se chamou de Berseba, que significa poço do juramento, em homenagem a essa situação aí, né? E o que aconteceu com a família? Esaú já estava com 40 anos, né? Esaú já estava lá com seus 40 anos e Esaú quis casar. Ele quis casar e foi. Arrumou uma esposa, na verdade arrumou uma e logo arrumou outra. Pense, arrumou 2 esposas e casou. Quando Esaú casa, a Bíblia fala que essas 2 mulheres que casaram, as noras de Isaac e Rebeca, foram uma pedra no sapato da família. Pense numa mulher que amargurava a família. Rebeca ficou daquele jeito. Rebeca ficou nervosa, amargurada de espírito, porque de fato as mulheres, né, ou eram muito ruins, ou levaram Esaú para o mau caminho, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas para um pai e uma mãe ficar amargurado com o casamento de um filho, de fato não era coisa muito boa, né, irmãos? E aí nós finalizamos aí o capítulo 26 de Gênesis, né? Então essa é a história aí que nós vimos em capítulo 26 de Gênesis. Irmãos, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse assunto aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha do aplicativo aí, que a gente, na medida do possível, vai responder aí. Tem alguém? Vamos ver se tem. Não precisa ficar com vergonha, viu, irmãos? Nós aqui estamos aprendendo um com os outros. Irmã Andressa? Irmã Andressa, serva a Deus. É aquela parte, irmão, que fala aqui embaixo é 34. Versículo 34. Dá uma explicadinha de novo aí, irmão. Daí eu tô vendo de idade de 40, não sei o que aí. Versículo 34? Isso. Então, versículo 34 fala que Esaú, ele tinha 40 anos, né? Esaú, quando ele casou com essas 2 mulheres, ele tinha 40 anos. É que naquela época não se casava igual hoje, né? Se casa muito novo, né? Se casava mais velho, né? Então, Esaú tinha 40 anos quando ele casou. Ele casou com uma mulher chamada Judite, que era filha de um homem chamado Beri, que era dos Heteus. Heteus era um povo que existia ali naquela região e era um povo que não adorava o Senhor, né? Era um povo idólatra, eles adoravam os animais, eles tinham os deuses estranhos, eles até ofereciam sangue, né? Bebiam sangue, né? Nos sacrifícios que eles faziam, né? E eles tinham uma parte bem complicada, o culto deles era estranho, né? Então pense, e Basmate, que foi a outra esposa de Esaú, ela era filha de um homem chamado Elon, né? Que também é desse povo aí, que é os Heteus, né? Que era um povo que não adorava o Senhor, né? Eles tinham várias crenças estranhas e práticas, né? Práticas imorais ainda, né? Qualquer dia a gente detalha aqui com
com mais tempo aí. Mas é isso, irmã. Esaú, ele tava com 40 anos quando ele fez isso daí, né? E aí que essas duas mulheres que foram uma amargura de espírito tanto para Isaac quanto para Rebeca, né? De ver o filho casado com uma pessoa assim, né? A irmã Luísa Alves. Já viu o convite, irmã Luísa? Paz de Deus, irmão. Amém. A minha dúvida, irmão, é sobre aquela passagem na Bíblia que fala quando pega aquela palavra que fala sobre as migalhas que caem da mesa do seu senhor para os cachorrinhos. Eu fico em dúvida nessa parte, irmão. Como assim como a gente se tivesse, sei lá, feito alguma coisa, tirado alguma coisa assim dos nossos filhos, não sei. Tá. Então, irmã, vou explicar rapidinho, né? Essa passagem aí. Essa passagem ela está lá no Novo Testamento, né? A gente vai chegar ainda lá no Novo Testamento, mas já que a irmã perguntou, né? Essa passagem, Jesus está falando com alguém que não era do povo judeu, né? Lembrando que Jesus ele veio primeiro para o povo judeu. Só que o povo judeu rejeitou a Jesus e, em consequência, aqueles que não eram judeus receberam a Jesus, né? Por isso que lá no Evangelho de João vai falar que ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, né? Mas ele deu direito e poder para que outros pudessem ser filhos de Deus por meio dele. E quando ele fala isso, né, para a mulher lá, que está pedindo a cura, né? Salvo erro, acho que é da sua filha, ela está pedindo a cura. Ele fala que para ela não é lícito, né, eu tirar dos filhos aqui e dar para você. Ou seja, os milagres de Jesus eram para os judeus primeiramente e não para as pessoas das outras nações, né? E aí Jesus dá essa resposta. Só que essa mulher ela tem tanta fé, né? Que ela fala assim: tá bom, eu não tô pedindo o pão inteiro. Eu tô pedindo só a migalha. A migalha dos filhos não cai para os cachorrinhos comer no chão, né? Eu tô só pedindo uma migalhinha. É só uma coisinha que eu tô pedindo pro Senhor. E aí Jesus vê uma humildade tão grande nela, e o Senhor Jesus vê uma fé tão grande nela, que de fato o Senhor concede esse milagre para ela, mesmo ela sendo de uma nação que não adorava o Senhor, né? Era de um outro povo que não era o povo judeu, né? E o Senhor concede. E o Senhor ainda adverte, fala que a fé dela era maior do que de muitos judeus ali, né? Então é por isso que Jesus fala essa passagem aí, né? E essa passagem ela é aplicada para essa mulher, né? Porque essa humildade quando ela fala das migalhas, né? Para Jesus. Sim. E Jesus gostou tanto da resposta dela, uma resposta de humildade, que o Senhor se compadeceu dela, abriu uma exceção e fez um milagre fora do povo judeu, né? Tá bom, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Mas alguém tem alguma pergunta a respeito da passagem que nós aprendemos hoje sobre Isaac e a sua família? Se estiverem todos em paz, aí vamos para a aplicação pessoal. Estão todos em paz? Se tiver, pode levantar a mãozinha. Então vamos para a aplicação pessoal. Acho que estão todos em paz, né? Vamos lá, irmãos. Vamos aplicar a Bíblia para a nossa vida, né? Como a gente sempre repete, né?
nós temos que aplicar aquilo que nós aprendemos, a história que nós aprendemos, tem que aplicar na nossa vida diária, né? A gente aprender como a gente pode aplicar na nossa vida isso que nós aprendemos. No capítulo 26, no versículo 1, irmão, nós vimos aí que teve fome lá na terra, né? Que Isaac morava. Irmãos, e o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o justo, ele vai passar pelas mesmas coisas que os injustos. Não tem diferença, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim, mas nossa, só porque eu sou crente eu estou sofrendo. Não, irmãos, os injustos, os que não são crentes, também sofrem. Eles também sofrem. Mas sabe qual é a diferença entre o crente e o não crente? A diferença é como nós reagimos às provações. Como que nós reagimos àquilo que nos acontece. Por exemplo, quem não crê em Deus, ele passa por um câncer também, ele passa por uma falência financeira, ele passa por um desemprego, ele passa por uma enchente, por exemplo, e perde as coisas. Ele vai passar. E o crente também passa. Só que a diferença é como a gente reage. Como que a gente reage ao que acontece com a gente? O crente, mesmo na situação mais difícil, ele não abandona o Senhor. Mesmo na situação mais difícil, ele clama a Deus, mas ele não reclama. Sabe a diferença, irmãos? Existe clamar a Deus, que você clama, pede para Deus, e existe o reclamar. O que é o reclamar? Clamar é quando você fica clamando, reclamando, né? Igual você faz várias vezes, você fica reclamando daquilo, reclamando. Irmãos, em vez de reclamarmos, devemos clamarmos, né, a Deus. Clamar a Deus nessas situações. E não ficar reclamando da vida, reclamando da sorte, reclamando disso, reclamando daquilo. E acaba beirando até, irmãos, beirando a blasfêmia, né? Porque a gente começa a blasfemar de Deus e falar, Deus não está vendo isso, olha o que eu estou passando. E não, irmãos. A gente tem que manter a calma, manter a fé, principalmente a fé, né? Porque, irmãos, ter fé quando tudo vai bem, quando você está andando de cruzeiro, viajando de avião, comprando tudo que quer, trocando carro, né? A casa, acontece alguma coisa na casa, você vai lá, manda reformar e ainda tira umas férias. Ter fé nessa situação é fácil, irmãos. Agora, difícil é quando você não tem nada, quando você não tem condição, mas ainda assim você falar, vê cair alguma coisa na sua casa, destruir alguma coisa, um cano quebrar, bater o carro, ficou desempregado, mesmo acontecendo essas coisas, você fala assim, louvado seja Deus, Deus está no controle, eu vou confiar nele, ele vai fazer o melhor para mim, né? Isso é verdadeira fé, né? Então como a gente reage às situações e não às coisas que acontecem. Coisas que acontecem com o justo e com o injusto, acontece da mesma forma, né? Então vamos lá, capítulo 26, versículos 2 a 5, irmãos. Nós lemos aí aquela situação que Isaac, ele quer ir para o Egito, e aí Deus fala o quê? Não, você não vai para o Egito, né? Quando Deus fala para ele. E é interessante que, irmãos, essa situação eu acho muito interessante na Bíblia, que a gente vê que Isaac, ele quer seguir tudo o que o seu pai fez, né? E até esse ponto de ir para o Egito, ele quer seguir o que o pai fez, né? Que era a referência que ele tinha, que era o pai dele. Só que Deus falou, não vai para o Egito. E Isaac, graças a Deus, Isaac
tinha fé e obedeceu ao Senhor. Quando Isaac obedece ao Senhor, o que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que nem sempre os filhos eles vão seguir o que os pais fizeram. Nem sempre o que os pais fizeram é o melhor para os filhos, né? Porque às vezes, irmãos, os pais eles estavam num outro período de vida, era uma outra forma de vida, né? E os filhos eles estão vivendo um outro período. Então, não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. Cada servo de Deus é individual diante de Deus. Cada vida é individual diante de Deus. Então, cada pessoa, cada servo de Deus deve receber as orientações de Deus. Vai ter coisa que Deus vai deixar a irmã fazer, vai deixar o irmão fazer, mas não vai deixar eu fazer, né? Da mesma forma que Deus permitiu que Abraão fosse para o Egito, né? Mas não permitiu que Isaac fosse para o Egito, né? Então, irmãos, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Tem que saber entender que Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para o irmão, o que é melhor para a irmã, né? Cada um de nós tem o seu sapato ali, né? Cada um de nós, e o Senhor sabe aonde apertar do nosso sapato para a gente poder trilhar o caminho correto, né? E da mesma forma que ele falou para Isaac, não vai para o Egito, né? Cabe a nós obedecer à voz de Deus. Se Deus falar não, não teime, irmão. Não teime, porque vai ser melhor pro irmão e melhor para a irmã, tá bom? No versículo 5, irmãos, é interessante que Deus, ele faz um teste, né? O 4 e o 5, né? Ele faz um teste com Isaac, né? Um teste de fé. Porque, irmãos, Isaac não sabia onde que ele ia morar ainda, né? E o Senhor falou, eu vou mostrar onde você vai morar, né? Isso dependia de muita fé dele, irmãos. Imagine, ele tinha que ter muita fé para confiar que Deus ia mostrar o lugar melhor, né? Da mesma forma, na nossa vida também é assim, irmãos. Nós não enxergamos um palmo para frente do nariz, né? Mas Deus, ele olha lá no futuro. E às vezes Deus quer que a gente vá para um lado e a gente não quer, né? Deus cerca a gente num caminho aqui, a gente reclama. Ah, mas olha, era para eu ter ido para lá, ai, a situação. Não, o Senhor sabe para onde está direcionando você. Basta você ter fé e temor de Deus, né? Porque, irmãos, o Senhor sabe qual é o melhor emprego, qual a melhor cidade para a gente morar. O Senhor sabe qual é o melhor... até coisa de cargo dentro de igreja, irmãos. Até isso Deus sabe o que é melhor para nós e o que não é. O que a gente tem que fazer é confiar em Deus. É confiar. E aonde Deus coloca a gente ficar tranquilo, não ficar desesperado. O Senhor prepara de você entrar no emprego, aí você fica lutando. Ah, porque, nossa, olha o que aconteceu. Eu devia estar não sei onde. Eu devia estar em tal lugar. Olha, se não fosse isso, eu estava trabalhando em tal lugar. Irmão, se aquieta. Confia que Deus, ele está direcionando você. Ah, o Senhor prepara um lugar de você morar e você fica inquieto. Espere, irmão. Deus sabe a hora de você sair daí. Deus sabe a hora de fechar a porta. Deus sabe a hora de tudo. Então, tenha fé, igual Isaac teve, né? Versículos 7 a 11, irmãos. Essa passagem eu acho muito interessante pra gente, irmãos. E é algo até importante para nós conversarmos aqui, né? Nós vimos aí no versículo do 7 a 11, a gente vê que Isaac, irmãos, ele reproduz, né, o mesmo comportamento do pai, né? O mesmo comportamento do pai. Lembra que Abraão, ele também falou que Sara não era a sua
a sua esposa, mas era sua irmã. Lembra? E Isaac faz a mesma coisa, né? E a gente tem que lembrar, irmãos, que os comportamentos, né? Os comportamentos humanos, eles são aprendidos, né? E tudo que a gente passa, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente acessa, tudo que a gente ouve, né? Tudo que a gente conversa, isso fica na nossa mente, né? E no nosso consciente, e isso impulsiona os nossos comportamentos, né? Os nossos comportamentos são guiados dessa forma. Irmãos, muito mais na família. Então, uma criança, ela tem certos comportamentos porque ela aprendeu desde criança com alguém, né? Então, a criança, ela vai aprendendo, né, com o passar do tempo, como que a sua família se comporta, de como que ela está inserida nesse ambiente e como cada um se comporta. Se você vai numa casa que todo mundo fala palavrão, a criança fala palavrão, né? Se você vai numa casa que todo mundo fala alto, a criança ela vai falar alto, né? E assim por diante. Uma casa agressiva, toda a criança ela vai ser agressiva, né? E é interessante, irmãos, que nós devemos pegar isso para o nosso ensino, né? Para o nosso ensinamento pessoal, como pessoas, como servo de Deus e como cidadão também, irmãos. Os nossos comportamentos, eles são aprendidos com a família. Então, nós temos que fazer uma análise, irmãos. Uma análise da gente mesmo, né? Será que os comportamentos que eu tenho, será que são bons? Né? Porque nem sempre porque você aprendeu a ser assim, é o que está certo, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que ficar xingando todo mundo, à torto e direito, no trânsito e tudo mais, e achar que é o dono da razão, né? Acha que é certo. Mas por quê? Porque ele foi criado desse jeito. Então ele via o pai fazendo isso, ele viu o tio fazendo isso, ele foi trabalhar num lugar muito novo, viu o patrão xingando todo mundo, e tudo isso fica no nosso consciente. E a questão é, irmãos, tudo que a gente vai agir, a gente tem que pensar o porquê que eu estou agindo dessa forma. Toda vez, irmãos, a gente tem que fazer uma autoanálise. Deitou a cabeça no travesseiro, faça uma autoanálise. Será que aquela atitude minha foi a melhor? Será que aquela minha atitude não deveria ser modificada? Tudo bem que eu aprendi a ser assim, mas eu posso desaprender. Eu posso deixar certos costumes, eu posso deixar certos jeitos que não estão agradando a Deus. Irmãos, da mesma forma que Abimeleque deu uma dura em Isaac, e aquela dura que ele deu em Isaac, Isaac acordou para a vida e pensou, não, realmente, acho que Deus tá me alertando por meio dessa bronca aí que eu levei. Da mesma forma, irmãos, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, eles dão indícios de que as nossas atitudes não estão sendo boas, né? A nossa família também, se a gente quer saber como que é um pai, pergunte para os filhos. Se você quer saber como que é o marido, pergunte para a esposa. Se você quer saber como é a esposa, pergunte para o marido, né? E assim por diante, irmãos. Então, aquelas pessoas que convivem com a gente não pode ignorar. As pessoas que às vezes dão um toque pra gente. Fala, olha, não gostei dessa atitude sua. Olha, essa sua atitude não foi legal. Ela não foi boa. Irmãos, quando a gente começa a melhorar os nossos comportamentos, deixar certos comportamentos, nós estamos progredindo como pessoas. E é isso que o Senhor quer, né? O Senhor não deixou essa passagem aqui da Bíblia à toa. Não é. É para a gente ler e a gente pensar,
olha, aonde eu posso aplicar na minha vida? Então, irmãos, os comportamentos, muitas vezes comportamentos que nós víamos nossos pais fazerem, não é o melhor, né? Por exemplo, quem teve um pai alcoólatra sabe que a atitude alcoólatra não é boa, né? E infelizmente muitos bebem, fumam e falam: ah, mas meu pai bebeu e fumou e viveu tantos anos, 90 anos aí, eu vou beber e vou fumar. Não, irmãos. Da mesma forma, quando a gente é muito grosseiro, muito rude, né? Qualquer coisa tá no coice, qualquer coisa no pontapé, e aí fala: ah, eu aprendi assim porque meu pai era desse jeito. Eu puxei meu pai, eu puxei minha avó, eu puxei não sei quem. Irmãos, nós temos que puxar Jesus Cristo. Nós somos a semelhança de Deus, nós temos que ser parecidos com Deus. A Bíblia fala: sede semelhantes ao vosso Pai. Então, irmãos, ao nosso Pai que está no céu. Então, nossos comportamentos têm que ser pesados na balança, né? Assim como Isaac viu que o comportamento estava errado ali, né? Outro versículo do 12, o 12 e o 13, irmãos, a gente vê que Isaac ele foi abençoado, né? Aonde o Senhor colocou ele foi abençoado. Mas porque Isaac ele trabalhava certinho, né, irmãos? Ele geria os seus negócios bem certinho, sem qualquer corrupção, né? E o Senhor abençoava. Assim como nós, no nosso trabalho, irmãos, quando a gente faz tudo certinho, nós somos abençoados por Deus. Até pode ser que a gente não seja reconhecido pelo patrão, né? Ou reconhecido pelo superior e nem pelos companheiros de trabalho, né? Mas o mais importante é ser reconhecido por Deus. E Deus abençoa, irmãos. Deus abençoa. Só que também, no versículo 14 e 15, a gente vê que junto com a bênção de Deus, vem o quê? A perseguição, né? Quem trabalha, está inserido no mercado de trabalho, a gente sabe como que é, né, irmãos? Se você foi bem em tal atitude, já vem a inveja. Já vem todo mundo ali querendo falar, e daí já um comentando pelas costas e tudo mais. Igual aconteceu com o Isaac aqui, né? Igual aconteceu. E às vezes, irmãos, a gente também tem que saber igual Isaac. Isaac soube a hora de entrar e a hora de sair. Chegou uma hora que ele falou: não, realmente, eu vou sair. E às vezes a gente tem que saber isso aí também, né, irmãos? A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual para saber que tem até certo ponto a gente fica e tem outra hora que a gente pode sair. Às vezes para não manchar o testemunho, né? Às vezes para não dar mais contenda, às vezes porque o ambiente ficou muito tóxico demais, né? Então, irmãos, por isso que é como a gente sempre fala aqui, nós temos que ter essa comunhão com Deus. E Deus ele vai dando dicas para nós, né? Deus ele vai dando sentimentos para nós. Chega uma hora que a gente não sente mais de estar naquele lugar, não sente mais de estar naquele ambiente, e aí a gente busca a orientação de Deus e Deus permite que a gente saia ou permite que a gente continue para a gente aprender alguma coisa lá. Tudo é aprendizado, né, irmãos? Seja na prosperidade, seja na inveja, seja numa outra situação, tudo o Senhor nos ensina, né? No versículo 23, irmãos, é interessante que Isaac, ele vai lá para Berseba, né? Ele vai lá longe para Berseba, porque era um lugar que ele ficava em paz, né? Então, às vezes, irmãos, não adianta a gente ficar disputando um lugar, porque a paz, a nossa paz, irmãos, não tem dinheiro que compre, não tem. Você estar em paz não tem. E às vezes, irmãos, é muito melhor, o Senhor abençoa muito mais nós quando nós estamos num lugar em paz
do que ficar disputando, né, alguma coisa. Disputando casa, disputando cargo, né? Disputando a ser notado, né? Até dentro da igreja, irmãos. Até dentro da igreja nós temos que ter esse entendimento. Porque da mesma forma, tem seres humanos dentro da igreja, assim como tem no mercado de trabalho, como tem em qualquer lugar, né? A gente tem que ter esse discernimento. E às vezes vira aquela guerra por causa de cargo, guerra porque quer ser notado pelo ancião X, pelo cooperador Y e tudo mais. Irmãos, o Senhor não se agrada. Contenda, o Senhor não se agrada. O Senhor se agrada na paz, né? É a paz que o Senhor quer. E na paz, quando nós estamos em paz conosco, em paz com Deus, né? Em paz entre todos, o Senhor nos abençoa. E até a nossa espiritualidade fica melhor, irmãos. Até a nossa espiritualidade. Porque, irmãos, a pior coisa do mundo é você estar num lugar com contenda. Você não tem paz em lugar nenhum. Você acorda já mal-humorado, já acorda pensando nisso e pensando naquilo. Então, irmãos, o conselho dessa noite é: o Senhor quer um lugar de paz. O Senhor quer um lugar de paz. O Senhor quer atitudes de paz. O Senhor quer a paz no seu espírito, a paz nas suas atitudes. E não adianta, irmãos. Existem coisas que é necessário para ter a paz, é necessário às vezes até mudar de lugar. Da onde a gente estava para outro lugar. E aí quando você está lá no outro lugar, cheio de paz, você fala assim: por que eu não saí antes? Né? Glória a Deus, bendito é o Senhor. No versículo 34, irmãos, para finalizar, a gente vê aí que começa a guerra na família de Isaac. Ou seja, Isaac também bem combatido, né? Não teve paz onde ele morava, depois se muda, depois teve briga por causa do poço, teve briga por causa disso, daquilo. A hora que ele chega em Berseba, que ele está em paz, numa boa, o adversário vai fazer o quê? Vou mexer na família. Porque é isso que o adversário faz, irmãos. Ele vai tentando de todos os jeitos. Aí ele mexe na família. E aí o que acontece? Esaú pega lá, vai para o povo Eteu, né? E consegue 2 mulheres lá, 2 esposas. E essas esposas atribulam a família inteira. E, irmãos, o adversário luta com as famílias. O adversário luta muito com as famílias. Porque, irmãos, uma coisa é a gente se mudar de lugar. Outra coisa é a gente se mudar de emprego. Outra coisa é se mudar de casa, de cidade. Mas se mudar de família, não tem como. Não tem como se mudar de família. Então, irmãos, existem algumas guerras que elas precisam ser travadas até o fim. Precisam ser travadas até o fim. Porque o adversário entra na vida de um filho. O adversário coloca lá um filho para ficar viciado ou para ir para o mundão, né? E aí, irmãos, como que você vai fazer? Não existe ex-filho, né? Não existe ex-filho. A família, a gente tem que guerrear por ela, irmãos. Então, aqueles que estão passando dificuldade, ainda que igual Isaac e Rebeca, o irmão, a irmã, tá aí com amargura no espírito, lute pela sua família. Lute pela família. Lute pela sua fé. Nem que seja só para você permanecer de pé na fé. Mas permaneça. Permaneça. Não deixe o adversário lutar e vencer. Nem que seja para você morrer lutando. Morrer lutando. Mas nós sabemos que mesmo se você morrer lutando, o Senhor é aquele que vai entregar a vitória. No último dia, o Senhor entrega a vitória da vida eterna. Irmãos, o adversário luta. E é pra gente perder o gosto da vida eterna, né? Porque muitos, no meio da luta, na família,
perde o gosto de viver, irmãos. Perde a vontade de viver. E isso é muito perigoso. Então, irmãos, o conselho dessa noite é: lute pela sua família, lute pelo seu filho. Ainda que o seu filho está trazendo aflições de espírito, amargura de espírito para você, minha irmã, para você, meu irmão, continua lutando. Nem que seja o único joelho que esteja se dobrando dentro da sua casa, mas dobre. Não dá esse gostinho para o adversário. Não deixa ele vencer fácil. Não deixa. O Senhor está conosco, irmãos. Bendito é o Senhor. E não é porque nós estamos passando provação que o Senhor não está com a gente. Veja aqui a história de Isaac. Quanta coisa ele passou. Todas as provações, mas o Senhor estava com ele. Ele era o bendito do Senhor. E nós vamos escutar um dia que nós somos benditos do Senhor, venha para o reino da minha glória. Glória ao nome santo de Deus, bendito é o Senhor. Finalizamos assim então, irmãos, o nosso encontro bíblico. Temos a certeza que fomos edificados, aprendemos muita coisa, né, irmãos? Um capítulo, quanta coisa que traz